Oi, gente. Vamos seguir então hoje para o sexto capítulo. 6 tem uma referência incrível em Gênesis. 6 foi o dia que, no sexto dia, que Deus criou o homem e a mulher. Então, o 6, ele representa o número de um homem. E o 6 é um número que é para baixo, cabeça para baixo. Então, isso tem uma representação imensa nessa minha história, que eu só vou poder contar depois que eu passar por essa fase ainda que nós estamos falando, que é a sexta fase, de 7 em 7 anos, e é a fase dos 35 aos 42 anos da minha vida. E eu me chamo Eliane Kovaleski, eu estou contando essa história com um propósito: honrar a Deus sobre todas as coisas, para que eu possa amar o outro como a mim mesma. E claro, eu não me amava, mas de jeito nenhum que eu me amava com meus 35 aos 42. Eu vivi o sufoco do amor possessivo da minha mãe. E eu peço a Deus sempre, em nome de Jesus, para que o Espírito dele me ative, ao meu Santo Espírito também, porque a gente, a partir do momento que aceita Jesus como único santo na nossa vida, a gente passa também a santificar o nosso corpo e permanecer firme na presença de Deus, para que a gente seja esse corpo, né, esse templo, para que Ele habite em nós e faça aquilo que Ele quer fazer em mim. Então, eu peço a Deus para que ative o meu espírito agora, no espírito dele, e que possa ser a boca do Senhor aqui, para que Ele me diga realmente o que aconteceu comigo nesses 35 aos 42 anos, porque foi uma fase terrível, onde eu desmontei todo um histórico que já não existia em mim. Eu coloquei aqui, e claro, até aqui o Senhor me ajudou. Isso é uma palavra na Bíblia, Ebenezer, onde até aqui o Senhor nos ajudou, até esse dia de hoje. Mas hoje eu já estou com 64, mas naquela fase eu estava com 35 aos 42, na sexta fase. E era a fase da justiça, por isso o número era 6, que era uma habilidade, inclusive, a justiça de Deus, que era o trabalho que eu fazia no antigo projeto desenvolvido, onde eu pedi socorro a Deus. Então, eu creio que foi Deus que me falou, fale da família novamente. Porque, claro, eu não me sentia no núcleo familiar. Eu me sentia fora do núcleo. Você vai observar lá no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quarto, que tudo começou com uma situação que a minha mãe reforçava muito quando ela falava isso para mim. E, obviamente, lá no ventre da minha mãe, como ela tinha a cabeça também virada para a terra, por quê? Porque não tínhamos a palavra de Deus. Então, todas as pessoas que não usam a palavra de Deus e praticam a palavra, e não praticam a palavra, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam nas palavras dos achismos, que existem várias filosofias, sofismos, paralogismos, seitas, religiões, e, enfim, dentro de uma cultura. E os meus pais, eles vieram dentro de uma religiosidade. Então, eu soube, através do trabalho que eu fazia, né, quando eu fui buscar, fazer o levantamento, uma varredura da minha família, eu soube que nenhum deles eram crentes, todos eram católicos, eram religiosos, todos temente a Deus, né? Então, até aqui ainda consigo lembrar de coisas porque a minha mãe me contava muito pouco. Eu tenho uma parente da minha mãe que lembrava mais, e então às vezes com ela eu ia buscar informações sobre tudo o que eu precisava para que eu pudesse então sair desse berço. Então eu estou fazendo aqui só uma memorização para que você entenda como que é um crescimento sem a palavra de Deus. O crescimento da gente não sai do berço,
Porque o diabo, que é o adversário da nossa alma, porque ele não quer que a nossa alma se conecte ao Espírito Santo de Deus. Por isso que até falar de Deus, ele até deixa que fala, mas de Jesus, gente, Jesus, para o diabo, ele pôs na mente das pessoas que Jesus é religião, e Jesus não é religião. Jesus é uma pessoa que veio mostrar para nós aqui na Terra, até os 33 anos de vida, que ele era humano, né? E que ele veio através do Pai, nosso, inclusive, Deus, e ele veio mostrar pra gente que ele nasceu da barriga também de uma mulher. Mas ele não teve o contato com o humano. Quem criou, quem fez tudo foi o Espírito de Deus no ventre da Maria. Coincidentemente, a minha mãe é Maria. A minha mãe já não era a mesma coisa. A minha mãe teve o Oswaldo, o marido dela. Houve uma relação para que houvesse, então, essa filha. E essa filha, ela levou 11 anos, quase 12, para chegar, né, no berço dela. E no berço dos meus pais, já tinha uma dificuldade de ter vindo o primeiro filho. E claro, eu estou falando dessas questões não resolvidas deles, que se não resolvidas, vai acumular naquele que chega, no próximo da fila. A criança, como todos nós, somos o próximo da fila, quando não se resolvem os problemas com Deus, com aquele que criou. Ele é o Criador. Jesus é o Salvador. E o Espírito Santo, o que manifesta toda a situação aqui na Terra. Inclusive, ele vai manifestar a tua dor, para que você entenda a tua dor e resolva o problema com quem criou você. Porque ele não te criou com dor, ele te criou com amor. Mas a dor, o sofrimento, é o diabo que quer que a gente fique alimentando isso na nossa alma. Então, gente, é muito sério esse trabalho que eu desenvolvi na época e foi por amor. Lembra, você olhando lá nos primeiros capítulos, você vai observar isso. Não tem como eu estar repetindo tudo, porque senão fica extenso demais, né? Mas os 3 princípios que eu já praticava naquela época eram o da exclusividade. Eu sabia que eu não era filha só da minha mãe, eu sabia que tinha algo para eu fazer, além de ter a minha mãe com honra. Eu gostava e amava a minha mãe demais. Mas a gente tinha muitas discussões a nível de conflitos emocionais. E eu vivi nessa redoma de amor possessivo. Então eu fui sobrevivendo a esse amor sem ter um entendimento. No segundo capítulo, você vai ver que já teve um entendimento melhor das coisas que eu começava a entender, mas não tinha ainda consciência de nada, era o subconsciente. Então eu não tinha como nem discutir nada, era simplesmente brincava, eu acho, me arrebentava de tanto jogar handball, futebol, voleibol. Dos 7 aos 14 eu vivia praticamente na igreja, porque nós morávamos numa igreja, e essa aqui morávamos numa igreja, morávamos ao lado de uma igreja, em todos os lugares que eu morei, sempre foi ao lado de uma igreja, e tinha o colégio ali. Então ali naquele colégio praticamente eu passava a rua e ficava por lá. Era uma maneira de eu esvaziar aquela aflição, aquela opressão que eu sentia no processo da minha mãe. Eu não contei para vocês, eu acho, mas nos 14 aos 21 foi a terceira fase, e era uma fase mais consciente. E como eu percebia essa situação, e outra, eu já tinha perdido meu pai, então a pressão tinha ficado maior em cima da minha essência. Aqui eu coloquei eu pequenininha, para que você possa acompanhar e o raciocínio da minha história, porque não é muito diferente da sua. Porque nem um pai nem uma mãe quer sufocar o filho. Mas dependendo da doença emocional que existe nesse casal, ele vai receber aquilo que ele recebeu dos pais dele.
Então, veja, eu não só recebi da minha mãe heranças emocionais mal resolvidas por não ter a palavra de Deus, então a palavra era do mundo, e quem tem a palavra no mundo é o diabo. E o que é pior, o diabo, ele conhece a Bíblia. E, inclusive, às vezes ele usa até palavras da Bíblia. No meu caso, na minha família, na minha mãe, eles usavam palavras até da Bíblia. Mas cadê a Bíblia? Ficava aberta só no salmo ali. Não tinha consistência nas palavras dos meus pais. E provavelmente nos pais da minha mãe também não. Nos pais dos pais da minha avó, dos pais do meu avô materno. No caso aqui do meu pai, então, gente, você não tem noção a confusão que é a vida do meu pai. Quando eu fui estudar a vida do meu pai, eu quase enlouqueci. Eu falei, meu Deus, como é que meu pai conseguiu sobreviver? Por isso eu comecei a entender que tinha algo errado. E naquela época dos 14 aos 21, só recuperando um pouco essa parte, a mãe reforçava uma situação ainda que ela contava que tinha que ser uma menina, e porque ela queria que eu cuidasse dela, como ela cuidou da mãe dela. Por que ela queria isso? Porque ela queria, de alguma forma, compensar o que ela não viveu. Mas ela não tinha o espírito forte, nem questionava, ela era muito fraquinha no espiritual, minha mãe. Ela tinha muitas coisas ali mal resolvidas e medrosa ao extremo. Então, claro, ela queria compensar esse atraso de vida que provavelmente tinha muitas frustrações aqui. Ela queria que aqui compensasse tudo aquilo que ela fez. Isso é natural do ser humano. Se eu não resolvo o meu problema, alguém vai ter que resolver. Então, a criança é a primeira que o diabo vai usar para essas pessoas que estão, né, adultas e não resolvidas. Ele vai dizer, ah, que bom, chegou uma luz nova aqui, fresquinha. E ele começa a usar a mente dessa criança. Então, eu ficava assim, quando eu atendia na terapia, eu ficava muito triste quando chegavam pais e diziam assim para mim, ai, a minha filha tá aborrecente, tá naquela fase que não dá para aguentar. Sabe o que eu dizia para essa pessoa? Para começar, ela não é aborrecente. Para começar, o problema não está nela, está em vocês. Então, a terapia para essa idade eu não pego para atender. É com você. Porque é você que veio trazer a queixa dela. É com você. Gente, eu era nesse nível já. Por que eu tinha essa consciência? Porque eu sabia o que era o peso de alguém que não resolveu e que eu não entendia por que não resolvia. Pois era simples, era só começar a questionar, era começar a pensar, mas não existia forma de pensar. Por quê? Porque o demônio, o diabo, ele vai usando o que viveram lá no passado. Então eu penso assim, meu Deus, pelo que eu lembro, a minha avó, ela era totalmente apática. O meu avô era austero. A minha mãe dizia que pelo olhar ela sabia como ele estava com ela. E ela foi a primeira filha de alguns filhos. Então, claro, eu conseguia já ter um entendimento disso, mas eu não queria isso para a minha vida. Mas eu não conseguia sair desse berço. Aí, vendo a história do meu pai, acompanhe comigo também, que confusão ficava isso também na herança da maldição, porque tomou a cabeça também aqui. E aqui, o meu pai nem chegou a ver a mãe dele, ele nem conheceu, pois ele tinha 3 aninhos quando ela recebeu o tiro no circo. E na hora ela morreu. E ele, por livramento, porque Deus salvou, ela fez ele descer segundos antes. Porque Deus sabe do que está acontecendo. Deus sabe de todas essas histórias aqui. Só que Deus, ele espera você crescer espiritualmente. Ele espera que você chegue na fase adulta. Eu, para mim, já digo que 14 anos já pode ser a fase adulta. Gente, hoje em dia, já pode você discernir entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Não existe o meio santo. Ou é o demônio, ou é Deus. Então, você vai escolher entre Deus e o diabo. É óbvio que você não vai escolher o diabo, é óbvio.
Você vai escolher Deus. Mas mesmo sem você perceber, o demônio já tomou tua mente lá no berço. Então, se você não está cuidando da tua mente, ele já está programando a tua mente dentro daquilo que você ficou gravando lá dentro do ventre da sua mãe. Então, o meu pai, imagine a memória dele. Ele viu a mãe dele caída com 3 aninhos. Ele tem memória. Mas que memória foi essa, gente? Ele não tem consciência dessa memória. O meu avô, ele casou com uma outra pessoa. E, gente, e essa história é longa. Eu tenho isso aqui, que eu já cheguei a mostrar para vocês. A história do meu pai, ela está aqui, ó, nessa bagunça aqui. Aqui, ó, eu borrei. E tá bem original, tá, gente? Tá original por quê? Porque eu não quero mudar. Eu quero que fique assim mesmo. Porque isso aqui também tem memória. Para mim, isso é salvação. Porque eu fui buscar discernir entre bem e o mal. Mas eu não sabia desse demônio, que ele tinha um domínio sobre a nossa mente, da natureza humana. E quem tem o domínio sobre a nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Mas enquanto você não tem essa consciência das situações do passado, e ninguém resolve buscar Deus na essência, conversar com Ele, questionar com Ele, buscar entender Jesus como o Salvador, o Senhor que veio e salvou e deixou a carne e o sangue aqui na terra para que o demônio não tomasse mais nenhuma alma aqui na terra. Mas ninguém vai buscar isso. Vai buscar o quê? Na religião? Gente, a religião, ela não vai te ajudar a ser livre em Cristo Jesus. Ela vai te ajudar a você se manter na igreja. E eu não estou sendo contra a igreja, porque eu amo a igreja onde Deus me mandou. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Mas sério, gente, tem momentos que já é o tempo, que é o meu caso agora, de sair da igreja e ser a igreja para Cristo, para o Espírito de Deus. E passar o ID. Vamos lá, gente. Vamos passar a palavra de Deus. Mas como que isso aí eu ia ter condições de saber? Nunca. Mas eu tive uma história toda aqui. Então isso tudo já passou. Eu não posso fazer mais nada. Mas eu tive que discernir essas situações para eu poder entender a minha história como minha família. A minha família, ela tinha que estar comigo sobre a minha conduta. Então, eu tirando todo mundo daqui, você percebe que saiu todo mundo daqui, porque ninguém fez nada no sentido de buscar discernir, e também não estou condenando, nem julgando, nem criticando isso tudo agora. Mas na época eu criticava, julgava e eu queria justiça. Por que eu não tenho palavras de sabedoria para que meus ouvidos possam ter paz? Eu não tinha paz de espírito, porque a minha alma era totalmente presa aos desejos da minha mãe. Então, no último capítulo, ali, que eu falei para vocês, dos 28 aos 35, eu recebi de presente, depois de muita luta, os meus filhos. Então, essa história hoje, ela tem valor para mim, porque eu tive que sair do berço da minha mãe na luta, para eu poder crescer como pessoa. E eu cresci como pessoa. Só que eu trazia na bagagem sempre a minha mãe comigo. Então, eu não tinha uma família constituída da maneira como eu gostaria. Na paz, sem briga, sem discussão, sem gritaria. Gente, eu tenho essa voz aqui, ela continua mesmo. Os meus cabelos já não, mas a minha voz, gente, eu acho que eu nunca vou conhecer minha voz. Porque eu sempre gritei desde pequena. Eu era gritona, era nervosa e irada, porque eu não aceitava essa dominação que existia. E hoje tem nome para mim. Deus me mostrou.
E eu creio que muita gente sofre isso, de verdade. Se não buscar recuperar a própria essência de maneira pacífica, produzindo sim, se estimulando sim, entrar na sociedade sim e buscar fazer uma varredura de tudo e comunicar para você mesmo que você tem um valor e que esse valor Deus me mostrou pela fé, sem promessas, sem nada, só na luta, tomando os medicamentos, trazendo minha mãe na bagagem e outra, trazendo os meus sogros também na bagagem. Por que, Eliane, você trazia os sogros na bagagem? Porque os meus sogros também não tinham a palavra de Deus na palavra, na prática, eram também religiosos. E o meu marido foi criado assim também, como eu. Então percebe a loucura? Os meus filhinhos, pequenininhos, recebendo já a bagagem de toda aquela história que eu contei aqui, que você estava vendo, né, comigo. Então, aqui não. Esses meus filhos não. Porque esses são filhos de uma guerreira. Esses são filhos de uma mulher que lutou para se livrar das bagagens emocionais, feridas mal resolvidas e que eu tinha certeza que eu não tinha que carregar aquilo tudo. Mas o demônio, que tem domínio sobre a nossa mente desde a base, ele só reforça os problemas que você viveu e que tem verdade. E se você não vai buscar isso em Deus, em oração, em súplica, através de Jesus, que sofreu e viveu, e ele disse, eu estou vivo, viva em mim, aí a abundância que eu deixei, e vive a eternidade no futuro comigo. Então Deus, ele tem tudo de bom para nos oferecer, ele tem a parte dele, que é o Criador, né? Ele tem a parte que ele deu para nós, que é a salvação, que é o Jesus, e ele tem a parte, inclusive, da manifestação de algo que ele já em aliança, lembra que eu falo dessa aliança? Nós temos uma aliança com Deus, que ele quer que a gente manifeste hoje através da concordância com ele. E aí quem vai ajudar a gente a fazer essa manifestação? O Espírito Santo, que é o próprio Jesus dentro de nós. Então, gente, isso é vida. Vida de relacionamento com Deus. Mas o meu relacionamento aqui não tinha solução. Eu trabalhei, ganhei dinheiro, mas eu perdia tudo que eu tinha porque eu vivia nessa confusão com ela. E ela sempre assim. Cada vez que acontecia de eu querer expandir a minha história, a minha vida, querer viajar, querer fazer algumas coisas, e inclusive com eles, que eram os meus pequenininhos, se não fosse junto, ela não fosse junto, o sentimento pesava. Eu não vivia. E assim ia. Tá aí. O marido, ele não falava nada. Foi uma bênção de marido. E eu digo hoje que ele não falava nada também, porque ele também não foi buscar questionar a gente. Você vai ver no final dessa história como é que funciona, quem questiona. Aí tem uma palavra que é em Romanos 12:2, que fala assim: não vos conformeis com esse século, mas busque renovar a sua mente, e você vai ter aí a comprovação, e vai experimentar, inclusive, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso dizer isso de coração. Eu fiz isso sem eu ter a consciência da palavra na época. Mas o que aconteceu comigo aqui, gente? Eu tive uma falência. Tudo que eu ganhei, eu perdi. Dos meus 15 anos trabalhando até os meus 40 anos. Em 1998, eu tive uma falência. Teve uma situação seríssima na minha loja, na minha clínica de estética e na área da venda, era tudo junto.
E como o trabalho para mim nunca foi muito bem administrado, porque eu não tinha condições de administrar a minha vida, porque eu tinha que administrar uma história de vida da minha mãe, e a minha mãe era do tipo assim, ela queria tudo de bom, assim. Então eu tentava então trabalhar para dar para ela aquilo que ela queria, porque eu digo, agora ela se acalma, né, e eu posso seguir meu caminho. Não estava bom, queria mais. Então ela sempre foi muito exigente, mas veja, gente, não era minha mãe, tá? Vai lá em Efésios 6, 10, você vai ver a armadura de Deus. Lá vai falar que não é o ser humano, mas são potestades, dominações, enfim. É muita história para contar. Mas hoje eu sei o que eu tinha por trás de tudo aquilo. Perdi tudo o que eu tinha conquistado. Eu me senti sem chão de novo, porque quando eu tinha perdido meu pai, eu já tinha perdido o chão. Estava tentando sobreviver, né, com o amor do meu marido, que sempre me amou, com o amor dos meus filhos, que foi onde eu consegui, né, olhar para frente, porque eu tinha os pequenininhos, mas o peso era enorme e eu não me conformava com aquela vida, mas eu era ruim. Onde já se viu se fazer isso? Pensamento, sentimentos de culpa que vinham dentro de mim. Eu cobrava de mim mesma. Era uma bagagem que eu assumi, que eu tinha que fazer o melhor para ela. Era aprovação. Eu tinha um vício de aprovação. Eu acho que não era só eu, né, gente? Se você olhar lá, voltar a rebobinar aí o vídeo. Rebobinar é bom aí. Estamos falando de muito tempo atrás, né? Você vai ver. Todos tinham problema. Não tem ninguém aqui que não tenha bagagem emocional para ser resolvida. Porque a alma recebe tudo isso. E na alma está nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, está tudo ali na alma. Então o diabo mata, rouba e destrói a tua alma todo dia. Ele está ao derredor tentando fazer isso. E quando eu perdi tudo, falida, porque o meu dinheiro tinha ido por conta da sociedade que eu não percebi, e fiquei sem nada. O carro que eu havia ganho numa venda, fui buscar lá em São José, em São Paulo, um carro que era uma série especial. E eu queria, eram dois carros, era um vermelho e um branco, eu queria o branco, por isso eu recebi o branco, era um carro lindo. Foi aquele carro que pela fé, pelo meu espírito de guerreira e forte, eu negociei aquele carro. Que a pessoa, que quando eu fui oferecer, não me dava nem metade do valor. Mas como eu sabia que tinha vidro verde, que tinha roda especial, que era uma série especial, eu disse, eu quero tanto, porque é esse tanto que eu estou devendo. E eu não quero dever para ninguém, porque eu era muito correta nas questões minhas. E eu disse para ele, e ele disse, não, isso não, vale, tá tudo bem, peguei o carro e saí. Não deu meia hora que ela me ligou para buscar o carro, pagou em dinheiro. E foi aquele carro que me salvou. Então eu não tinha amor pelo dinheiro, eu sabia o valor do dinheiro, eu sabia porque o meu valor era maior. E naquela época, quando eu perdi tudo, eu tive que fechar a clínica, fechei tudo que eu tinha, que para mim era vamos colocar uma válvula de escape, porque daí ali era a minha vida, ali eu era o que eu era. Eu gostava de tratar e servir as pessoas. E quando eu perdi isso, eu falei, agora tô ferrada. Cadê minha imagem? Envergonhada. Gente, pensa numa pessoa com a cabeça no chão, sem ninguém. Mas eu tinha fé. E aí, para encurtar, porque hoje vai ficar um pouquinho mais longo, gente, me perdoa, mas é uma história, não é um conto qualquer, é uma história. Eu lembro que nós já estávamos num sobrado lindo, maravilhoso, nós tínhamos comprado, tinha 4 andares, ficamos até morando 28 anos nesse lugar. Lá eu já estava, né, com a Taine e o André já. Enfim, eu estava com uma vida boa. Tinha tudo para estar praticamente se aposentando, né, com 40 anos. De repente, acabou. Eu lembro que eu tive que trazer toda a clínica, que na verdade só tive que trazer uma partezinha dela num quarto que eu nem tinha empregada que dormia, pessoa para me ajudar. Era um quarto de
bagunça que eu digo, a gente guardava tudo lá. Ali eu tive que montar. E ali eu fiquei brava com Deus. E ali eu disse para Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Só briguei até agora, só lutei, e tudo que eu ganhava, gente, eu nem tô contando metade da história, eu perdia. Eu perdi coisas assim, eu perdia tudo que eu fazia. O ladrão roubava. E esse ladrão tem nome, espíritos malignos, que mal resolvidos na história, daí alguém quer se levantar para ser aí a justiça própria, usou e abusou da minha boa fé. E eu tinha uma idolatria nessa época, mas eu vou contar no próximo capítulo, essa idolatria. Mas eu tinha uma fé em anjos. Eu não era muito de santos. Tive lá meus santos e tal, mas não era de santo. Até porque a minha mãe era muito de santo e eu acho que eu nem queria isso também. Aí eu fui buscar anjo. É anjo melhor, anjo, né? A gente sempre escutou que o anjo da guarda. Então eu tinha um anjo que cuidava de mim. Ai, 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 era idolatria, não sabia. Mas em suma, aqui eu tô contando o que eu não sabia. E pela fé e um coração que queria a paz, estava agradando o coração de Deus. Que quando eu disse para Deus o que eu fiz errado na minha vida, que desde os 15 eu trabalhando, nunca fui uma má esposa, nunca fui uma má mãe, nunca fui uma má pessoa, o que eu fiz da minha vida que eu perdi tudo? Sabe o que Deus falou comigo naquele dia? Olhe para os teus filhos. Gente, aquele dia eu vi a autoridade do meu pai. Ele fez eu acordar naquele momento para olhar para os meus dois pequenos que estavam com 4, 5 aninhos. E ali eu me senti envergonhada. Por quê? Porque eu sei quanto eu lutei para ter aqueles 2 filhos e quanto eu queria tê-los. E naquele momento foram os meus filhos que fizeram eu continuar a minha vida, porque ali era o momento de eu ter resolvido um processo de vida já. Ali poderia ter sido rompida a minha vida. Só não foi porque eu tive os 2 filhos. E aí eu mesma, né? Porque eu sou muito assim, no mesmo momento que eu estou brava e tal, eu creio que alguma coisa está acontecendo e eu vou resolver essa questão. Era muito justiceira. Eu queria muito lutar pelas próprias mãos. E eu lembro que eu disse, meu Deus, eu não perdi nada mesmo. Eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho roupa lavada. Eu comecei a brincar e ter esses 2 filhos comigo. E eu vou começar tudo de novo. E assim eu comecei de novo uma história que eu vou contar no próximo capítulo. Mas que ali Deus já tinha falado comigo, Ele já tinha dito, eu sempre cuidei de você. E se você quer e me chama, me aguarde, porque eu notei teu nome. E eu vejo que você quer mesmo, então Ele vai usar aquele que quer. E Ele vai dar a prova para aquele que quer, as lições para aquele que quer. E como eu era teimosa, mas ao mesmo tempo eu queria fazer, eu carregava o peso emocional da minha mãezinha amada, e toda uma história atrás, que né, nem vou contar tudo, mas eu sabia que eu tinha um valor. E aquele dia Deus me deu esse valor. O valor dele ter me dado 2 filhos. Foi Ele que me deu. Como que eu vou largar? Deixar esses 2 filhinhos por aí? Não era você que queria tanto? Gente, mudou a minha história. É um outro momento agora que eu vou começar a contar para você. E que esse momento daí para frente é que começou a bagunçar ainda mais a minha vida. Porque quando eu pus Deus no projeto antigo para cuidar de mim, ai, 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 eu tinha uma idolatria. E era o Arcanjo Miguel. Se você não conhece quem é o Arcanjo Miguel, eu vou te apresentar no próximo capítulo. Porque os crentes não conhecem o Arcanjo Miguel na imagem, que nasceram num berço evangélico e lá eles aprendem a palavra. E eu sei disso porque muita gente não sabe quem é Arcanjo Miguel. Agora, católicos, pessoas que estão no mundo, conhecem quem é Arcanjo Miguel. Até tem outras maneiras de você entender quem é esse Arcanjo Miguel. Mas o Arcanjo Miguel é o anjo do Senhor. Eu não estou falando do Arcanjo Miguel aqui. Estou falando do anjo do Senhor. Os anjos são do Senhor. Nós não temos autoridade nenhuma de chamar anjo para cuidar de nós. Ai, ai, ai. Tem muita história pela frente, tem, gente. Mas eu encerro aqui
para não ir mais, alongar ainda mais, mas eu espero que faça sentido para a tua essência também. De alguma maneira eu já esteja contribuindo com o meu testemunho, que você não desista, insista e persista. Porque se você um dia chamou Deus, mesmo não conhecendo Jesus e nem sabendo ainda quem é o Espírito Santo, na real, eu vou dizer para você, Deus está atrás de ti. Porque você um dia chamou Ele pelo nome. E Ele tem o teu nome anotado na palma da mão dele. Então isso é para você entender que a dor da gente, ela vai servir para depois você pacificar a dor do outro. Então, eu quero te estimular a entrar na sociedade com a presença do Espírito Santo dentro de você e comunicar que você também é um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus. Daqui a pouco a gente conversa na 7ª fase. Até daqui a pouco.